O Mauro Vieira conversou com o Marco Rubio para, enfim, e aí as tarifas, como vão ficar? Né? Ninguém sabe. Pode melhorar, piorar, é difícil porque está ruim, né? Nós vamos falar disso e eu quero lembrar vocês o que está em jogo. Atenção, essa história de que o Trump adora o Bolsonaro, isso é uma besteirada, isso é uma bobajada. O Bolsonaro é só o brinquedinho, né, do Donald Trump. Na verdade, a questão dele com o Brasil é de natureza neocolonialista. Mas não é só com o Brasil, não. É com o mundo. Não é? E nós vamos tratar disso. Houve a conversa, a qualquer momento Mauro Vieira pode dar uma entrevista. Sim. Assim que der a entrevista, a gente fala o que o Mauro Vieira está dizendo, né? A conversa ontem não foi das melhores, dos secretários do Trump, mas nós vamos tratar de tudo isso. Vamos lá, o que a gente tem por enquanto? Vai. A reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e do secretário de Estado americano Marco Rubio em Washington para discutir o tarifaço durou por volta de 1h15 minutos. Na maior parte do tempo, assessores dos dois países estiveram no encontro. Durante 15 minutos, Vieira e Rubio ficaram a sós. Depois de sair da Casa Branca, o chanceler brasileiro voltou para a residência da Embaixada Brasileira em Washington. E até agora não se sabe, né, o que foi a conversa. O Rubio estava, o Jamieson Greer, que é o representante do escritório comercial dos Estados Unidos, também. Ontem o prenúncio não foi dos melhores, né? Porque o Jamieson Greer voltou a falar do Brasil e também o Scott Bessent, né? Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, a questão da democracia no Brasil, da liberdade de expressão, do ataque aos direitos humanos, enfim, o nosso judiciário que não estaria se comportando bem. Acho que a conversa começou. Uma coisa é certa, coloque isso na sua cabeça, pode espalhar para todo mundo, para a tia, para o avô, para o primo. O Brasil não sofreu as consequências imaginadas, seja pelo Trump, seja pelos bolsonaristas, com as tarifas. Então vem a tarifa e o Brasil vai para o beleléu. Não aconteceu. Se vocês quiserem saber, os americanos estão sentindo no dia a dia, muito mais do que os brasileiros, as tarifas impostas ao Brasil. Porque aquilo que eles chamam café, por exemplo, ficou muito caro. Né? Que é aquela coisa que você entra lá numa loja de café, você precisa deixar claro que você é um esquisito e quer café de verdade, não aquele troço que eles servem. Né? Mas de qualquer modo que vem daqui. O Brasil é o grande exportador. E o café ficou muito caro, por exemplo. A carne também. Né? Então os Estados Unidos, os americanos, estão sentindo mais o peso do tarifaço do que o Brasil no seu dia a dia. Agora, é bom que tenha acontecido? Claro que não é bom, mas daí a ser uma tragédia para os brasileiros? Não é. Não é uma tragédia econômica. 2, fazendo isso eu fortaleço o Bolsonaro, eventualmente uso o Bolsonaro, né? Quem sabe se fortalece. Não, o Bolsonaro foi condenado, 27 anos e 6 meses. E agora tem o esforço aí para ver se aprova tal da PEC, da dosimetria, não sei o quê. E também vamos criar uma dificuldade gigantesca para o Lula. Bom, para o Lula até agora só foi positivo. Negativo do ponto de vista eleitoral não foi. Foi? Não foi. Então, meus queridos, esqueçam. O desastre não aconteceu, muito pelo contrário. E eu quero lembrar para vocês, desde o começo, que na carta que o Trump mandou ao Lula no dia 9 de julho, na carta enviada, no primeiro parágrafo, o Trump falava do Bolsonaro. Eu analisei isso, tem lá um texto meu,
do dia 9. Falava do Bolsonaro, que ele era preciso rever imediatamente as ações contra o Bolsonaro, como se o Lula pudesse mandar no judiciário. Mas depois de algum tempo se escrevia ali na mesma carta: se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais para os Estados Unidos, eliminar suas tarifas, nós podemos rever tudo isso. Bolsonaro era um pretexto, mero pretexto. E aí ele anunciou que ia abrir uma investigação com base na seção 301, Jameson Greer, que participou da conversa, abriu uma investigação por prática desleal do Brasil, comercial. Como se eles tivessem déficit, como se o déficit não fosse nosso, fosse deles. E aí, o Vai Bene, ele deixa claro o que ele quer. Ele quer abrir o que ele chama, discutir as questões do comércio digital e serviço de pagamento eletrônico, leia-se PIX. Sim, cuidar das tarifas que ele considera injustas. Inventa que o Brasil está interferindo no combate à corrupção, que é uma mentira estúpida. O único que interferiu no combate à corrupção foi ele, que assinou uma ordem executiva para não punir americanos. Proteção da propriedade intelectual, eles invocaram com a 25 de março. O acesso ao mercado de etanol, isso sim, importante lá para eles. Acusou desmatamento no Brasil como se o Trump fosse um ambientalista. E depois, na semana seguinte, conversando com uma associação, com a Associação das Mineradoras, falou sobre terras raras, os minerais críticos. O Brasil é o segundo país em terras raras no mundo, só perde para a China. Então também interessado nas terras raras no Brasil, naqueles produtos que servem para nanotecnologia, produção de chip, etc. É isso que está em debate. É isso que está em debate. A perspectiva do Trump é uma perspectiva neocolonial. Como é que eu faço para submeter o Brasil, com quem eu tenho superávit comercial, dos poucos países com os quais eu tenho superávit comercial, como é que eu faço para submeter o Brasil aos meus desígnios, às minhas vontades? Já sei, eu vou pegar um palhaço lá no Brasil, com quem eu tenho afinidade ideológica, ou pelo menos finjo ter. Porque você imagina o Trump olhando para o Bolsonaro e suas esquisitices. Ele deve ter um desprezo pelo Bolsonaro profundo. Por quê? Porque você pode falar do Trump o que quiser. Fale do Trump as piores coisas. Mas o Vai Bene, o Arthur, à sua maneira, ele realmente coloca a América em primeiro lugar. Tudo que ele faz, ele diz, não, primeiro o interesse americano. Eu acho que o faz de uma maneira desastrada, porque no médio prazo ele está prejudicando os Estados Unidos e fortalecendo a China. Mas isso é uma coisa que no tempo se verá. O tempo todo, ele está defendendo o interesse dos Estados Unidos. Quando ele olha o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, os dois defendendo punições ao Brasil, ele deve falar, que gente é essa que se junta a mim contra o próprio país? Arthur, você imagina isso? Eles devem olhar e falar assim, mas que... Arrumei um paspalho, arrumei um Zé Mané, que se junta a mim contra o interesse do próprio país, só porque está interessado em se livrar de uma ação judicial. Aí o Trump se deu conta, caramba, ele disse, caramba, eu não encontrei isso, Arthur, em nenhum outro país do mundo, só no Brasil. Não houve nenhum outro direitista no mundo inteiro que me apoiou na sanha tarifária. A única pessoa asquerosa que fez isso foi o Bolsonaro. Porque quer se livrar das questões judiciais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou atacar também esse judiciário aí. Vou me juntar a ele. Além do que, eu tenho questões com esse judiciário que envolvem as redes sociais. Eu mesmo sou dono de uma.
O Trump não quer saber do Bolsonaro. O Bolsonaro é útil, é diferente. O Bolsonaro é um instrumento. O Bolsonaro é uma escada. Hey. O Bolsonaro, para ele, é aquele banquinho sobre o qual ele sobe para alcançar o que sozinho não alcançaria. E como o Bolsonaro tem, de fato, uma parcela da opinião pública com ele, ficou tudo verossímil. Aí os dois patetas lá nos Estados Unidos, né, o Eduardo e o nepo velho da ditadura, o Paulo Figueiredo, conversando, nós vamos punir e tal. Agora, se o Brasil ceder às pressões econômicas dos Estados Unidos, está tudo resolvido. Não tem problema. O Bolsonaro que vai pastar. Até porque a tolerância do Trump com perdedores é muito baixa. Vocês já viram o Trump dar a mão para quem vai ficando no meio do caminho? Vamos ver, né? Estamos aguardando a qualquer momento a entrevista do Mauro Vieira para saber como foi essa primeira conversa. Fácil não é, porque de fato o Marco Rubio ele tem uma questão ideológica também. O Marco Rubio certamente se reconhece nas coisas do Eduardo, nos absurdos, porque ele é um ideólogo. O Trump é um negociante. O Trump é quase um bucaneiro, uma mistura de negociante com pirata. Né? Se eu não consigo, eu tento tomar. Vamos ver como vai se dar. Primeira conversa, houve. Né? A qualquer momento o Mauro Vieira falando, a gente vem aqui e interrompe. O Haddad diz que há uma avenida aberta para o diálogo. Em entrevista a jornalistas em Brasília nesta manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o cenário mudou na relação entre Brasil e Estados Unidos e hoje existe uma sinalização positiva para o avanço das negociações. Enfim, não sei o caminho que nós temos pela frente ainda, mas acredito que esteja aberto uma avenida aí para nós restabelecermos relações cordiais, como sempre tivemos, e isolando essa questão política, né, da questão econômica. Eu penso que isso foi a coisa mais grave que aconteceu, foi essa mistura da questão política com a questão econômica. Não foi mistura, exatamente, se me permitem, foi pretexto. Foi pretexto. Precisava de um pretexto, precisava mobilizar a gente aqui, precisava mobilizar uma parte do Congresso. De novo, pergunto, em que outro país do mundo o Trump encontrou metade do parlamento, quase metade da Câmara, metade não, mas enfim, um terço da Câmara disposta a se ajoelhar diante dos seus pés? Hein? Também não tinha, né? O Bolsonaro foi seu boneco de mamulengo. Nós temos novidades, ou pelo menos informações adicionais sobre a negociação do Brasil com os Estados Unidos. Parece que está dando match, olha bem, né, Arthur? Sei. Lá, vai. Sim, a conversa do chanceler brasileiro Mauro Vieira com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi definida no Planalto e por interlocutores do presidente como um passo decisivo para a intensificação das negociações. Ficou acertado no encontro que cada país apresente nos próximos 20 dias uma pauta de cerca de 10 itens de interesse. A pauta dos Estados Unidos será então passada ao Brasil e vice-versa, para que cada governo possa deliberar sobre os assuntos colocados na mesa de negociação e, a partir daí, será alinhada a pauta do encontro olho no olho, encontro presencial entre o presidente brasileiro Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nessa primeira conversa, Vieira e Rubio focaram nas questões econômicas, sem discussão sobre ideologia e política, segundo fontes na linha de frente das negociações. Isso, vai ser olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta. E o Mauro Vieira falou
Fala, Mauro Vieira, vai. Essa reunião começou por um encontro bilateral a sós com o secretário Rubio, que durou cerca de 20 minutos. Foi uma conversa reservada e muito produtiva, seguida depois de uma reunião mais ampla em que estiveram presentes as equipes do representante comercial da Casa Branca, o USTR, James Greer, e as equipes do Departamento de Estado. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump. Isso foi um início, foi um princípio auspicioso de um processo negociador no qual trabalharemos para normalizar e abrir novos caminhos para as relações bilaterais. Reiterei a posição brasileira transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias. Nós já estamos trabalhando na montagem de uma agenda de reuniões e manterei contatos diretos com o secretário Rubio nos próximos dias para monitorar o avanço e estabelecer prazos para novos encontros. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados. Queridos, olha, não que é linguagem diplomática, né? A linguagem diplomática quase sempre mais esconde do que diz, mas também se não diz nada de preocupante, também é um bom sinal. Me parece que as coisas caminharam bem, né? Não, sim, Valibeni, eu fico um pouco assim, me compadeço um pouco do Mauro Vieira, coitado, tendo de se encontrar fechado com o Marco Rubio. Eu teria um certo receio, né? Não me parece ser uma pessoa muito bem proporcionada no que diz respeito a juízo, etc. Ó, parece que a conversa foi boa e não se tocou em questão ideológica, quer dizer, não falando de Bolsonaro, não falamos de punições de autoridades, por enquanto falamos das questões comerciais. Voltando ao começo do programa, se você pega a carta do Trump, mesmo aquela de 9 de julho, você entende que resolvidas algumas questões comerciais, dado que o Bolsonaro era só um pretexto mesmo, né, as coisas podem caminhar com tranquilidade. Vamos ver.